Bom, essa live é exclusiva para fonos, tá bom? Nós vamos falar de um assunto da nossa prática clínica, que é o transtorno do processamento auditivo central. Pronto. Tá todo mundo me ouvindo bem? Áudio top, tudo certo, né? Então tá. Ótimo. Eu sou Larissa Lemos, fonoaudióloga, todos me conhecem, mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Claro que não vai ser a história desde lá do começo, senão todo mundo sai correndo dessa live. Eu vou falar quem eu sou hoje. Eu sou a Larissa, eu tenho uma clínica, considero uma empresa, né? É uma clínica fonoaudiológica, Centro Fonoaudiológico Larissa Lemos. Há mais de 3 anos eu atendo exclusivamente só crianças, e eu estudo muito e só atendo fala, linguagem e processamento auditivo central. O tema hoje da nossa live. Eu tenho meu consultório já há quase 4 anos, mas eu atendo de terapia, eu comecei do zero, né? Era a minha última cartada na fonoaudiologia, iniciei numa clínica multidisciplinar, e a neuropsicóloga de lá perguntou se eu não queria atender PAC. Eu disse que sim, porque eu precisava trabalhar. Era a minha última cartada na fonoaudiologia, atendendo convênios, né? Eu estava ali para trabalhar. Eu não sabia nada de processamento auditivo. Eu tinha vindo da área de aparelhos auditivos. Mas eu topei o desafio. E ela falou: eu tenho muitos pacientes para te indicar, mas você precisa montar tudo, porque eu não sei nada disso, não temos fonos aqui. E aí eu tinha testes americanos, uma luta. E aí eu fiquei por um bom tempo sem ter condições de atender os pacientes, porque eu tinha que iniciar essa busca de conhecimento, tanto para a parte do material que era necessário ter, quanto da parte do conhecimento sobre o processamento auditivo. E aí, topei o desafio, mas me dava um desespero, porque eu tinha pacientes para atender, não podia atender, porque eu não tinha esse conhecimento. E não tinha ninguém muito rápido para me ensinar. Paguei algumas aulas, mentorias para fonos, mas era como se nada fizesse sentido. Uns nomes extremamente diferentes, que não faziam sentido para mim. Mas eu fui estudando, comprando os testes, fui para São Paulo fazer alguns cursos no Cefac, fiz alguns cursos aqui em Brasília, mas quanto mais eu estudava, mais confusa eu ficava. Mas mesmo assim eu decidi começar a atender os pacientes. E aí eu montei minha clínica, fui crescendo, mas sempre com aquela dificuldade de saber se eu estava fazendo algo certo na área do processamento auditivo. Eu sempre tinha a sensação de que eu estava fazendo algo errado, que estava faltando alguma informação, que eu não sabia completamente o que era o PAC. Às vezes eu pegava um exame, não fechava o quebra-cabeça. Então eu fiz vários aprimoramentos e aos poucos foram fazendo sentido cada pecinha do processamento auditivo. Quando eu abri a minha clínica, eu comecei a entender um diferencial que eu tinha para atender as famílias que vinham com os exames dos filhos, né, com transtorno do processamento auditivo. O meu diferencial foi sempre olhar para o que é o processamento auditivo e não para o transtorno. E aí vem a minha primeira dica e orientação e ensinamento para vocês. Entenda primeiro o que é o processamento auditivo, pois o processamento auditivo faz parte da gente. O tempo todo nós estamos utilizando o nosso processamento auditivo. E se nós somos fonoaudiólogos, trabalhamos com comunicação, desenvolvimento de fala,
é imprescindível sabermos o que é o processamento auditivo, pois o processamento auditivo é o que antecede a fala. Só existe fala e comunicação porque nós temos um processamento auditivo. Então, enquanto nós olharmos cada vez mais confusa e o quebra-cabeça não vai ser montado. Então, antes de tudo, nós precisamos entender o que é o processamento auditivo. Gera uma angústia. Quando a gente vira para eles e explica o que é o processamento auditivo, fica mais leve para eles aceitarem que a criança tem uma imaturidade. Não sei se vocês viram lá no meu Instagram, tem um vídeo de um depoimento de uma mãe. Eu fiz com ela igual eu estou falando aqui para vocês. Eu expliquei primeiro para ela o que é o... Conseguem ver? O que é o processamento auditivo. Meu nome é Kelly, sou mãe do Davi. O Davi, ele tem o DEPAC dá para ouvir, e o TDA, gente? sem hiperatividade. Só que nunca vinha procurar. Aí comecei a seguir ela no Instagram e comecei a ver os vídeos dela, que foi me motivando mais. Inclusive, vi um vídeo de uma mãe que veio do Rio de Janeiro fazer tratamento com o filho e saiu muito satisfeita. Aí eu logo pensei, a mãe saiu do Rio e... Diminui a luz do celular. Saiu do Rio. Por que eu morando aqui não vou fazer? Quando eu cheguei na Larissa, eu vim, assim, na verdade, já muito preocupada, porque, inclusive, eu tinha recebido até um bilhetinho da chorando. escola, que ele estava... Já recebi muitos pais chorando. Com muita dificuldade, não estava conseguindo acompanhar corretamente a turma. E, assim, eu soube que ele tinha DEPAC já tem uns 3, quase 4 anos. E até então, desde que eu soube, começou os tratamentos, terapia, fonoaudiólogo, psicopedagoga, tudo que tinha, que o médico falava, faz, eu fui fazendo. De fono, ele já passou por umas 4 fonos, e assim, na verdade, eu nunca nenhuma, desculpa até se alguma ouvir, mas nunca tive resultado nenhum. Todo exame que repetia, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas dificuldades. O que ele foi melhorando foi com a ajuda de outras coisas, de outros profissionais. A dificuldade dele, assim, de interpretar na leitura, de compreender as pessoas falando, de compreender as coisas, era muito. Tanto que ela foi dividindo para mim tudo que ia fazer com ele. No início foi até muito difícil. Ela colocava ele para fazer com fone, 3 pessoas falando, ele tinha que identificar uma voz, ele achava difícil, ele se rejeitava a fazer, falava que estava cansado, mostrava desânimo. Isso até a Larissa falou, que era porque ele achava dificuldade, então ele já resolvia não fazer. Nas últimas vezes, ele já estava assim, falando muito rápido, tudo que ela pedia, ele já ia certeiro já. E fora que a motivação dele aumentou muito, a organização mais ainda, a letra muito. Então, assim, muita coisa melhorou bastante. Inclusive, tem uma amiga minha que eu já até falei para ela, olha, o seu tratamento... Esse vídeo me emociona muito, porque foi uma mãezinha que chegou chorando. E eu já tive outras mães, tem depoimentos lá no Insta, que vieram de longe fazer o tratamento comigo de processamento auditivo. Mas eu sempre tenho esse olhar que eu acabei de dizer para vocês. O que é o processamento auditivo? Antes de pensarmos no transtorno, como funciona o nosso processamento auditivo? E nesta busca por entendimento do que é o transtorno, eu só passei a entender o que é o transtorno quando eu percebi que o processamento auditivo faz parte do nosso aprendizado. O que nós queremos que a criança aprenda na terapia de fala, de linguagem, é por meio do processamento auditivo. As minhas terapias, até mesmo que não são de processamento auditivo, passaram a ter um resultado incrível, porque eu comecei a trabalhar a base da fala e da comunicação, que é o processamento auditivo. O processamento auditivo, ele já está na criança desde os primeiros meses de vida.
E aí foi quando eu comecei a montar o quebra-cabeça e eu vi a coisa mais linda que é. Por isso que eu defendo demais o fonoaudiólogo saber o que é o processamento auditivo. O que está acontecendo na terapia ocupacional? Hoje, a TO, que tem integração sensorial, ela tem um diferencial, porque hoje a integração sensorial é a base do desenvolvimento motor. Então, aquela terapeuta que tem a integração sensorial, ela tem um diferencial, não só em ter muitos pacientes, mas em ajudar de forma muito assertiva o paciente dela. Então, nós, fonoaudiólogos, nós temos um dos 5 sentidos primordiais para desenvolvimento de fala e linguagem, e muitos nem sabem o que é. Por isso que eu quero que hoje vocês entendam a importância do processamento auditivo para a fonoaudiologia, não é só para quem atende PAC. Então, o processamento auditivo é uma área nossa. Nós vamos esperar essa criança ter 7 anos para fazer um exame, e aí a gente tratar, e muitos fonos nem sabem o que quer dizer um exame, assim como eu por muito tempo não sabia. Olha o tempo de vida que essa criança perde. Por isso que o processamento auditivo, nós entendendo ele desde o desenvolvimento infantil, lá do primeiro ano, quando essa criança chega para a gente com um exame alterado, a gente sabe o que ela precisa. Beleza? Até aqui, vocês concordam comigo? Olha, quem aqui conhece os exames de processamento auditivo? Quem conhece? E por que é importante a gente conhecer os testes? A gente não precisa saber como que funciona na hora de avaliar, porque existe o trabalho do fono que vai fazer o exame e existe o trabalho do fonoterapeuta. Hoje, aqui na clínica, eu faço os dois, mas eu me considero muito mais terapeuta. Então, quando eu vou fazer o exame da criança, eu preciso ter uma visão bem objetiva e focada em fazer um ótimo relatório para quem vai tratar. Quem vai tratar não precisa e não deve ter o olhar focado no exame. O olhar precisa ser global. O olhar precisa ser além do exame. Então, eu vou falar muito para vocês na visão do terapeuta. O terapeuta, ele precisa saber o que cada teste diz, para poder fazer um raciocínio clínico do que a criança precisa. Então, nós temos os testes. Vou anotar aqui para vocês. Para quem... Essa luz, será que vai ajudar a gente? Vamos lá, todo mundo se adaptando no online, hein? Ó, nós temos o teste SSI e PSI. Temos o teste MLD, fala filtrada. Estão entendendo? Fala filtrada. Aí nós vamos ter RGDT. Nós vamos ter teste de código de dígitos. Nós vamos ter SSW. Quem não é fono vai embora agora, né? Esses negócios aqui, ó. SSW. Temos o PPS, o DPS. Aqui também tem o GIM. Você, fono, que vai tratar o seu paciente, você não precisa saber como fazer esses testes, mas você precisa saber qual habilidade esse teste avalia. E para saber qual habilidade esse teste ele está avaliando, você precisa saber de neurofisiologia da audição. Por que neurofisiologia da audição? Porque o processamento auditivo é o conduto, gente.
o processamento auditivo vai ser estudado aqui no córtex cerebral. Só que antes disso, nós temos esse caminho. Então, quando a gente recebe um paciente com transtorno do processamento auditivo, já começa que a gente não pode olhar só para o exame de processamento auditivo. Nós precisamos, primeiro, como terapeuta, sempre olhar o ouvido do paciente. Tem muitos fonos que esquecem. Eu criei o hábito e a rotina de sempre olhar o ouvido do meu paciente nas terapias. A audiometria é um dado que a gente precisa saber do nosso paciente que a gente atende em terapia, o limiar auditivo. A criança, a gente sabe que é de 0 a 15 decibéis a normalidade. Se você recebe uma criança com 15 decibéis, você já tem fala. Também é importante. O exame de imitanciometria. Então, se você é terapeuta, você precisa olhar todos esses exames. Eu já peguei pacientes com transtorno do processamento auditivo. Um exame completamente alterado, mas sabe o que essa criança tinha? Curva tipo C. Curva tipo C é porque a pressão do ouvido está negativa, essa criança está ouvindo abafado. Então, ou seja, tudo que vem depois vai estar alterado. Então, terapeuta, você precisa olhar a imitanciometria do seu paciente, principalmente se é um paciente respirador oral. Já peguei muitos pacientes com transtorno de processamento auditivo central, mas característica de respirador oral. Não iniciei o tratamento. Pedi os exames respiratórios. Essa criança tinha uma hipertrofia de adenoides. Qual foi o tratamento? Fazer a retirada para depois a gente reavaliar e iniciar o tratamento. Já peguei pacientes com bera alterado. Por que eu preciso falar isso? Porque o terapeuta precisa entender disso. O paciente está vindo para você tratar. E aí você fica tratando processamento auditivo, focado naquele exame, mas tem tanta coisa antes nesse caminho que interfere para essa criança ter PAC, ter transtorno do processamento auditivo. Aí, às vezes, a gente também pega crianças com alergias respiratórias. Essa criança, ela vai ter um resultado muito rápido? Não, porque tem algo orgânico impedindo com que esse processamento auditivo funcione adequadamente. A criança que está sempre com o nariz congestionado, vai líquido para o ouvido, e aí ela fica com uma alteração de condução de som, interferindo em todo o processamento auditivo. Chegando no processamento auditivo, qual é a área de estudo do processamento auditivo? Esses testes. Qual local que eles estão avaliando? A partir de tronco encefálico. Nós temos aqui tronco encefálico, que é o receptor. Ele recebe todo esse som e ele tem a função de conduzir esse som para os hemisférios cerebrais. O tronco encefálico, ele faz a função de aferência. Ele conduz esse som. Depois eu vou responder as perguntas, tá bom? Podem ir mandando, ok? Então, o tronco encefálico, ele é avaliado em um dos testes. Os testes têm a função de avaliar a integridade de cada estrutura responsável pelo som que está sendo conduzido. O processamento auditivo é a recepção e a interpretação dos estímulos acústicos. Então, o tronco, ele faz essa função de recepção
e de condução de som. O teste SSI, PSI e MLD, eles estão avaliando habilidades do tronco. Quais são essas habilidades? Figura fundo, fechamento auditivo e interação auditiva. O que é figura fundo e fechamento auditivo? Figura fundo é a atenção seletiva. É eu conseguir selecionar um foco diante de outros estímulos. Fechamento auditivo é quando eu consigo compreender a mensagem e ela está de forma distorcida ou com o seu som modificado. O que é interação auditiva? É quando as vias trabalham em cooperação, em conjunto. Porque se essas vias que conduzem o som das duas orelhinhas, elas não trabalharem juntas, esse som vai chegar atrasado lá nos hemisférios e vai haver uma falha de integração auditiva. Calma que quero anotar. Gente, mas é muita coisa. Mas é isso, quando a gente entende a fisiologia da audição, como que a gente escuta, como que a gente aprende, a gente vai começando a entender o que é o transtorno do processamento auditivo. Só que o transtorno do processamento auditivo não é um exame alterado, são habilidades que podem estar alteradas. Por isso que nós precisamos saber interpretar o exame. Vou falar já dos testes, tá? Depois que esse som passou pelo tronco, ele vai para os hemisférios cerebrais. E aí, o que conecta essas informações de um hemisfério direito e esquerdo é o corpo caloso. Então, nos testes que avaliam integração auditiva, está havendo a análise de integração de esquerdo e o corpo caloso. Só que esse som, quando sai do tronco encefálico, quem recebe ele é o córtex auditivo primário de cada hemisfério. O córtex auditivo primário é o receptor dessa análise de som que estava subindo pelo tronco. O córtex auditivo primário é o que decodifica esse som e faz a gente perceber que é um estímulo de fala. É no córtex auditivo que esse som, que antes era apenas um estímulo acústico, passa a ser som linguístico. Dentro dos testes, qual é o teste que avalia córtex auditivo primário? Quem sabe? Quem sabe vai ganhar um presente. RGDT. O RGDT, ele avalia resolução temporal. O que é resolução temporal? Percepção de intervalos de tempo. Quem faz isso? Córtex auditivo primário. Aí você já pensa, que criança que pode ter dificuldade de percepção de tempo, de intervalo? As crianças com dificuldade na alfabetização, que tem trocas persistentes nos sons da fala. Porque os fonemas, o que difere os fonemas são milissegundos de intervalos. E aí a gente vai entendendo as características de cada criança quando essas habilidades estão alteradas. Beleza? O que mais? Deixa eu ver aqui nas minhas aulas. Então, nós entendendo isso, que o som percorre, tudo isso tem que estar tudo ótimo e perfeito, essa audição periférica. O som passa pelo tronco encefálico e aí é necessário ter atenção seletiva, que é figura fundo, é necessário ter interação auditiva, receber bem esse som para integrar as informações.
O hemisfério direito, nós sabemos que ele é responsável pelas informações não verbais. Não verbais, o que é? Emoção, expressão, que não tem ainda verbal, não tem ainda linguagem. O hemisfério esquerdo, nós sabemos que ele é responsável pela linguagem. Vocês já viram? Vamos lá. Orelha esquerda, orelha direita. Na verdade, a gente quer saber o que o cérebro faz com o que recebe das orelhas. A orelha esquerda vai mandar a informação lá para o córtex auditivo primário do hemisfério direito, que vai mandar essa informação via corpo caloso para o hemisfério esquerdo. Por isso que nós estamos o tempo todo fazendo associação das coisas, conversando com uma pessoa e tentando entender se a expressão dela condiz com o que ela está dizendo, se a prosódia de fala dela condiz com o que ela está dizendo, se ela está tendo emoção no que está dizendo. Através do hemisfério direito é que a gente consegue fantasiar, criar histórias. Só que é necessário associar com linguagem, senão a gente vive no mundo da lua, no mundo da fantasia. Quem conhece crianças que não conseguem ser objetivas, está sempre no mundo abstrato, sempre no mundo da lua, na fantasia, e isso influencia no dia a dia. Crianças que já passaram da idade continuam imaturas na percepção do que acontece, nos insights. Crianças que são demasiadamente ingênuas. Quando passa da idade, isso vai ficando alterado. Hemisfério esquerdo, a informação que vem de todo o lado direito vai rapidamente para a área da linguagem. Porque 90% da população tem dominância hemisférica do lado esquerdo. Esse é o caminho do processamento auditivo. Então, a primeira habilidade que a gente tem que se certificar de que essa criança está conseguindo fazer bem, porque senão vai falhar todo o resto, atenção seletiva, figura operação em conjunto, porque senão as informações ficam atrasadas. Aí aquela criança que faz muito, quê? Repete só o final. Por quê? Porque está chegando atrasada essas informações nas áreas associativas dela. Depois, nós vamos analisar o córtex auditivo primário, se está havendo decodificação, se esse som está sendo decodificado, está sendo percebido estímulo de fala. Depois nós vamos ver se está havendo a integração dessas informações do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Por isso que nós temos testes temporais, que analisam o som, que são os testes não verbais, do PPS, que a criança tem que imitar o som. Por isso que tem algumas crianças que têm dificuldade em percepção de fala. Eu estou com 3 testes aqui, não são meus, tá? Eu vou ler o laudo para vocês, para ver se vocês entendem o que vocês fariam com esse laudo, com essa criança, tá? Primeiro, vamos lá. Diante dos resultados apresentados, percebe-se um comprometimento para a faixa etária do processamento auditivo central na categoria acústica não verbal e decodificação auditiva. Então, esse é um laudo. Quem não sabe o que o exame diz, vai lá no final, né? Auditiva. O que será? Por isso que o terapeuta não pode olhar só para o exame, mas quando eu vejo aqui
Categoria acústica não verbal da fala, eu já sei que essa criança tem uma dificuldade em hemisfério direito. O que é esperado de habilidade em hemisfério direito? O que é esperado na habilidade de decodificação? Decodificação, córtex auditivo primário, percepção de tempo. E aí eu vou associar com a queixa. Sabe o que eu sempre faço? Também, gente, eu nunca olho primeiro para o exame. Eu sempre vou olhar para a queixa. Eu peço o exame antes para os pais me mandarem, mas para saber se quem fez o exame é alguém que eu conheço e se o exame está bem feito, porque senão eu peço para refazer, porque pode estar dando um falso positivo, né? Enfim, é um excesso de cuidado que eu gosto de ter, ou senão eu reavalio o exame. Mas, quando eu pego um exame, eu vou ouvir a criança, eu vou ouvir a família, eu vou ver a linguagem dessa criança, eu vou ver o histórico. E aí, sem decifrar o exame, eu já vou falando para os pais onde que está a dificuldade da criança. Por quê? Porque eu sei o que é o processamento auditivo central. Outro laudo. Aí é uma outra dificuldade que a gente enfrenta na nossa prática. Não existe um modelo específico de relatório de PAC. Então, o terapeuta, ele precisa... Então, tem testes que são extremamente confusos, tem testes que são mais fáceis, então, por isso que nós precisamos saber decifrar os testes. Exame sugere transtorno do processamento auditivo central no processo de decodificação e integração. Os dois têm decodificação, mas será que eu vou fazer o mesmo trabalho com eles? Outro relatório. O desempenho do nome do paciente na presente avaliação aponta para o transtorno do processamento auditivo central, com prejuízo para as seguintes habilidades auditivas: figura fundo, integração binaural, separação binaural, nas habilidades para o reconhecimento do contorno acústico e para nomeação dos padrões de frequência. Então, nesse laudo, a fono não fechou em específico se é decodificação, integração, né? Ela colocou as habilidades alteradas. Cabe quem? Quem decifrar esse laudo? O terapeuta. E aí o terapeuta não sabe decifrar. E a queixa da criança está sendo aprendizagem. Essa criança vai ficar muito tempo em terapia, se o fonoaudiólogo não saber o que está dizendo. Precisa de audiômetro? Em alguns casos, precisa. Qual caso que precisa de audiômetro? Porque o audiômetro é a terapia na cabine, que popularizou esse termo, mas não é que a terapia é na cabine. Nós fazemos o uso do audiômetro, porque nós precisamos controlar a saída. E nós precisamos separar essas orelhas na estimulação. A criança que tem uma dificuldade de integração auditiva, quem lembra o que é integração auditiva? Interhemisférico. Vai precisar do uso do audiômetro. A criança que tem dificuldade maior nas habilidades de uma orelha apenas, vai precisar do audiômetro. Agora, uma criança que tem dificuldade em decodificação, em hemisfério não verbal, não vai precisar do audiômetro. Agora, eu recebo crianças com muitas dificuldades. Eu trabalho em conjunto. Uma outra fono vai fazendo trabalho de linguagem, de leitura escrita. Algumas crianças eu intercalo, eu faço a terapia bem auditiva e depois eu faço o trabalho de linguagem. Por que que não dá para separar, gente, processamento auditivo de linguagem?
Porque nós vamos estar trabalhando entrada e reprogramação neurocognitiva. Por isso que não se fala mais terapia formal e informal, linguística. O que adianta a gente melhorar a entrada auditiva dessa criança, mas a gente não ajudar essa criança na linguagem, na associação desses sons, no que fazer com esses sons? Ok? Mas hoje nós estamos tendo bastante equipamentos que nos favorecem na terapia. E aí eu vou falar isso depois. Nós já estamos 40 minutos juntos, tá? Espero ter ajudado vocês nessa explicação. Travou, mas vamos lá, tem dado certo. Vou repetir os testes, então. SSI, MLD, fala filtrada, RGDT, SSW, PPS. Então, SSI, figura, fundo. Provinha oral, o que é figura fundo? Atenção seletiva. O que é atenção seletiva? Eu conseguir selecionar um foco diante de outros estímulos. Sim, o teste de código consoante vogal também. Só que o teste consoante vogal, ele não nos fala se está havendo uma alteração. O teste de código consoante vogal é para nós sabermos a dominância hemisférica desse paciente. Há sempre a interferência do frontal. Quem comanda o cérebro é o frontal. MLD, interação auditiva. Fala filtrada é a fala acusticamente modificada. Que local que está sendo avaliado isso? Tronco encefálico. Aferência. RGDT, resolução. Provinha oral. O que é resolução? Percepção de tempo. Que local? Córtex auditivo primário. Eu tenho um tripé, gente, mas meu marido demorou tanto para pegar hoje para mim que eu falei, não, amor, meus alunos vão entender que você não foi rápido, senão ia atrasar mais ainda nessa aula. Teste de código de dígitos. Integração. O que vai avaliar? Tronco, hemisfério esquerdo, hemisfério direito e corpo caloso. Porque, lembra do desenho? O som passa via tronco, também integração e também essas regiões de localização. O SSW é um teste linguístico que tem uma demanda, uma carga linguística. Então, alguns fonos não utilizam. Para mim, terapeuta, que sem interpretar o exame, sei tudo o que ele me diz, é um teste excelente, maravilhoso, que me ajuda, tá? Então, qualquer dado que me mostrar um pouco mais de linguagem dessa criança só vai favorecer a terapia dela. Mas é a minha opinião, esse teste, ele não é obrigatório, ele não é determinado na bateria mínima que o pessoal lá internacional acha, determina, tá bom? PPS é um teste temporal, que vai fazer análise e nomeação de padrões de sons. Qual local? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo e corpo caloso. Tô linda assim, né? E o de código consoante vogal, que eu já disse. Gente, eu ficaria aqui por mais 5 dias, eu acho, porque é muito assunto, né? Eu estudei muito, por mais de 5 anos, sobre esse assunto. Crianças com dificuldade de aprendizado pode estar associado ao DEPAC? Com certeza, tá? Mesmo que talvez essa criança não tenha uma dificuldade específica ainda dentro de uma habilidade,
quando eu melhoro a percepção auditiva dela e a linguagem por meio da percepção auditiva, o rendimento e o desempenho dela melhora na fala oral, tá? Então, a criança que não tem ainda 7 anos, mas que está apresentando uma dificuldade na comunicação e no aprendizado, é imprescindível o fonoaudiólogo criar estratégias auditivas, focada em todo esse desenvolvimento do processamento auditivo. Se eu não sei trabalhar essa percepção auditiva, não vou ter resultado? Você vai ter um resultado. 2 carros chegam no mesmo lugar, mas qual é a diferença? A potência de cada um. Então, depende da potência da sua terapia, para o seu paciente se desenvolver mais rápido. E você saber de processamento auditivo, você vai ajudar o seu paciente a evoluir mais rápido, tá? Pode repetir o que faz o córtex auditivo primário? Não sei se a Raven ainda está na live, né? Mas o córtex auditivo primário, ele é o receptor, ele recebe o som que vem via aferente do tronco encefálico. Quando esse som está no tronco encefálico, esse som ainda está sendo analisado, ele ainda não é fala. E aí, quando chega no córtex auditivo primário, o córtex auditivo primário, ele percebe esse som como fala, ele se torna um som linguístico, tá? Um livro bom de PAC, que estão perguntando aqui, é o Tratado Novo de Audiologia, tá? Eu estudo muito por artigos científicos, mas no Tratado Novo de Audiologia tem módulos específicos de PAC. Hoje, inclusive, eu estava estudando no meu tratado. Vou pegar aqui. Ele é de 2011, mas ele é muito completo. E ele explica tudo, desde essa audição periférica, os exames otoneurológicos, que são imprescindíveis também para o processamento auditivo, e ele ensina processamento auditivo também. Até mesmo esse de 2011, ele está muito, muito bom para estudar. Eu faço, sim, o de código consoante e vogal, tá? É um teste muito bom, somente porque nos dá dados de função executiva. E quando a gente entende que essa criança tem uma falha de função executiva, o nosso olhar muda. Algumas crianças, por exemplo, eu tenho que parar o tratamento e solicitar a avaliação neuropsicológica. E aí nós vamos ver que a dificuldade dessa criança não está exclusivamente no processamento auditivo, está em função executiva. E aí a gente muda o nosso tratamento e o nosso olhar. Então, essa visão a gente também tem que ter nós terapeutas. Às vezes a gente fica lá tentando trabalhar com aquela criança, mas ela tem dificuldade em outras regiões desse cérebro. E quando a gente entende de cérebro, de funcionamento cerebral, nós vamos ser muito mais certeiros nas nossas estratégias. O PPS, o que seria essa nomeação? Explico. No PPS, a criança vai ouvir uma tríade de som, 3 sons, e ela tem que imitar. E depois ela tem que nomear esse som. Então, como é um som não verbal, essa percepção auditiva vai lá para o hemisfério direito, analisa esse som, né? Ele vai ter que imitar esse som e depois ele tem que nomear esse som. São habilidades, então, de percepção temporal, percepção de som, tá? E temporal porque é hemisfério direito, e quando ele tem que nomear o que acontece, essa informação passa via corpo caloso, e nomeação é uma habilidade linguística, tem que dar nome para isso, é linguagem, hemisfério esquerdo. Esse é o caminho que o PPS avalia, tá? Trabalhar consciência fonológica poderia ajudar no DEPAC? Depende. Depende. E se essa criança tem uma dificuldade de memória auditiva? Você não vai estimular primeiro a consciência fonológica, você vai precisar estimular a memória auditiva. O que vem antes para essa criança aprender consciência fonológica? O que ela precisa ter? Memória auditiva. Memória de curto ou de longo prazo? Será que essa criança está tendo dificuldade para aprender consciência fonológica?
porque ela está com uma dificuldade de memória de curto prazo ou de longo prazo, de evocação, e aí já envolve um pouco mais de frontal. Por isso que é interessante a gente estar estudando bem aprofundado o funcionamento cerebral da criança. Que seria integração binaural e separação binaural? Integração binaural é quando há informação interhemisférica de um hemisfério para o outro. Separação binaural é quando eu peço para a criança direcionar a atenção apenas para uma orelha e me dizer o que ela ouve apenas nessa orelhinha. Eu estou avaliando a habilidade hemisférica. Então, na habilidade de integração, eu avalio interhemisférico. Na habilidade de separação, eu avalio apenas o hemisfério. Ok? Em casos de usuários de aparelho, né, Estela? É excelente. Eu deixei de atender aparelhos auditivos porque eu via que eu não tinha como crescer como fonoaudióloga. Infelizmente, eu estava em uma clínica que não dava essa oportunidade, mas eu via demais essa necessidade da gente ajudar o paciente com processamento auditivo que tem deficiência auditiva. Não existe esse negócio de que com 10 terapias o paciente recebe alta. 10 terapias é o que tem que ser. Essa questão de quantificar as terapias aconteceu e também popularizou. O médico, na maior boa intenção, ele começou a prescrever a quantidade de sessões para os pacientes, mas para ajudar nas guias de convênio. E isso acabou se popularizando, tá? Mas nós temos que ser cautelosos quanto a isso. Tem que ter audiômetro para fazer a terapia do PAC? Você não precisa ter, mas em alguns casos você vai precisar encaminhar, porque vai precisar exclusivamente do audiômetro, tá bom? Mas nós temos hoje alguns recursos. Sei que tem o mini PAC, lá no Evandro Mentromix, se eu não me engano, eu vou até pegar o contato dele, vou conversar com ele para ajudar as fonos que não têm audiômetro, para ver o que a gente pode ajudar nos alunos, prometo, vou falar com ele, vou anotar aqui, para não esquecer amanhã cedo. Porque ele tem alguns equipamentos. Características de crianças com PAC para indicação do exame. Olha, você vai ver crianças com dificuldade na fala, com dificuldade na linguagem, com dificuldade na alfabetização. Essas 3 áreas que a gente atende no consultório, tá? São indicadas para fazer o PAC. Só que os pais não dão esse nome, os pais dão o nome de criança desligada, criança preguiçosa, criança avoada, criança desleixada, criança desastrada. São esses os nomes que os pais dão. Então, nós precisamos saber o olhar do profissional, o termo que o profissional usa, e o olhar dos pais. Sempre entender como os pais veem as crianças e quais nomes eles dão para as dificuldades. E aí a gente associa com a dificuldade do processamento auditivo. É DEPAC ou TEPAC? É TEPAC, mas deixem os pais falarem DEPAC, tá? Antigamente falava-se DEPAC, distúrbio do processamento auditivo. Mas aí a ASHA entrou num consenso e determinou que não é distúrbio, é transtorno, que nós estamos trabalhando com áreas corticais, neurocorticais, que não depende só de uma estimulação de entrada, depende de um neuroamadurecimento de funções. Por isso que passou a ser transtorno do processamento auditivo. Se eu tenho prática com adultos, você realiza ou planeja, tem diferentes com mais jovens? Obrigada, Alex. Eu já atendi adultos, mas há 3 anos eu só atendo crianças, tá? Não muda muito. Se você atende criança, você atende adulto, tá? Entendeu o processamento auditivo, e você vai se adequar ao seu paciente. Não sei se você ouviu, mas eu disse que até hoje eu preciso sentar, montar cada pecinha para ver o quebra-cabeça completo. Isso eu faço com cada paciente meu, porque não é que esse paciente tem um exame que vai ser o mesmo tratamento. Vamos valorizar essa área nossa, que é o processamento auditivo, gente. Né? Eu vejo na TO o quanto que as TOs estão cada vez mais na integração sensorial,
falando, ganhando campo, e tem que ser, mas por quê? Elas ajudam de forma mais certeira o paciente. Nós, fonoaudiólogos, a partir do momento que todos nós tivermos o processamento auditivo na ponta da língua, vocês vão ver o quanto que os nossos pacientes vão melhorar. Aqui na clínica é assim, tá? E esse é o objetivo que eu tenho de ensinar os fonos que querem aprender a também terem isso na clínica. Beleza? Legal. Um beijo, gente. Até mais.